Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Lembramos que esta conferência está sendo gravada. A sua transmissão é destinada exclusivamente aos participantes deste evento e não pode ser reproduzida ou retransmitida sem autorização expressa da Embraer. Essa conferência será conduzida em 2 idiomas diferentes, inglês e português. Para melhorar a qualidade da transmissão em português, após selecionar o idioma, no botão Interpretação, clique também em desativar o áudio original na plataforma Zoom. Agora, farei um anúncio curto para os participantes que nos acompanham em inglês. This conference is being conducted originally in English. To switch, please press the interpretation button on the platform and then select the English language. Meu nome é Gui Paiva e eu sou o diretor da área de Relações com Investidores, Fusões e Aquisições e Venture Capital Corporativo. Sejam muito bem-vindos à Conferência de Resultados da Embraer, referente ao quarto trimestre de 2025. Os números desta apresentação contêm informações financeiras não GAAP para ajudar os investidores a reconciliar as informações financeiras da IVE nos padrões GAAP com as regras IFRS da Embraer. É importante mencionar que as informações relacionadas aos resultados da IVE serão discutidas na conferência da companhia. Informamos também que todos os números são apresentados em dólares norte-americano, pois é a moeda funcional da Embraer. Esta conferência pode incluir declarações sobre eventos futuros, baseadas nas expectativas da Embraer e nas tendências financeiras do mercado. Tais declarações são sujeitas a incertezas que podem fazer com que os resultados sejam diferentes daqueles expressos ou implícitos nesta conferência. Exceto conforme previsto na regulamentação aplicável, a companhia não assume qualquer obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas feitas nesse evento. Para informações financeiras detalhadas, a companhia incentiva a análise das suas publicações feitas junto à CVM. Neste momento, todos os participantes acompanham essa conferência como ouvintes. Mais tarde, forneceremos instruções para a participação na sessão de perguntas e respostas. Participam hoje desta conferência Francisco Gomes Neto, presidente e CEO, Antônio Carlos Garcia, vice-presidente executivo financeiro, Valtécio Souza, gerente de comunicação corporativa, além de mim. Esta conferência tem 3 partes. Na primeira parte, apresentaremos os resultados do quarto trimestre de 2025. Na segunda parte, faremos uma sessão de perguntas e respostas apenas para investidores. E por último, na terceira parte, faremos uma sessão de perguntas e respostas dedicada apenas à imprensa. Eu tenho o prazer em passar a palavra ao nosso presidente e CEO, Francisco Gomes Neto, que dará início à apresentação dos resultados da companhia. Por favor, Francisco, pode prosseguir. Obrigado, Gui. Bom dia e boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para apresentar os resultados da Embraer do quarto trimestre e do ano de 2025. O ano de 2025 foi mais um ano muito importante para a nossa companhia. Do lado operacional, cumprimos as estimativas de entregas e do lado financeiro tivemos um desempenho acima do esperado. Esse resultado reforça a solidez da nossa trajetória. Nos últimos 3 anos, a Embraer tem registrado o crescimento anual de receita de 2 dígitos. O ano também foi marcante para o Programa E2, com vendas em todos os continentes, o que contribuiu para consolidar a plataforma como uma referência no segmento de aeronaves narrow-body de menor porte. Como companhia, alcançamos receita recorde e uma carteira de pedidos robusta, que oferece aos investidores uma visibilidade muito sólida da nossa capacidade de sustentar o crescimento ao longo dos próximos anos. Temos avançado na gestão dos desafios da cadeia de suprimentos, com uma atuação mais próxima junto aos fornecedores, uma maior digitalização dos processos e investimentos em ferramentas de inteligência artificial. As iniciativas de nivelamento de produção foram ampliadas para todas as plataformas e devem contribuir para mais estabilidade operacional a partir de 2026. Estamos muito bem posicionados em mercados estratégicos, apoiados por discussões em andamento com parceiros globais, como na Índia, com a Mahindra e o Grupo Adani, e nos Estados Unidos, com a Northrop Grumman. Essas parcerias reforçam nossa posição estratégica e dão suporte potencial ao crescimento de longo prazo, tanto na aviação comercial quanto no segmento de defesa. E para concluir, todas as nossas unidades de negócio estão performando muito bem, com desempenho sólido e uma carteira de pedidos muito robusta.
Ao longo do trimestre, mantivemos um bom ritmo de vendas em todas as unidades de negócios. Na aviação comercial, os principais destaques foram os novos pedidos da True North, com 20 E195-E2, da Helvetic Airways, com 3 195-E2, além de 4 pedidos do E175 para a Costa do Marfim. Na aviação executiva, a receita atingiu um nível recorde, em torno de 750 milhões de dólares, com a entrega de 53 jatos executivos, o maior número já registrado em um único trimestre. Em defesa e segurança, reforçamos nossa presença internacional, com o pedido da Suécia de 4 aeronaves KC-390, além de 9 opções, e com Portugal, assinando o pedido de sua 6ª aeronave, juntamente com 10 opções para países da OTAN. Finalmente, em serviço de suporte, assinamos um contrato do programa de pool do E195-E2 com a Airlink e uma extensão de serviço de manutenção com a Republic para sua frota E1. Passando agora para o desempenho de vendas do ano. Durante esses 12 meses, a aviação comercial registrou 157 novos pedidos do E2, em todos os continentes, além de 140 opções. Além disso, o programa E1 manteve sua relevância, com 64 novos pedidos e 68 opções. Com isso, a carteira de pedidos da divisão chegou a 14,5 bilhões de dólares, com um índice de vendas por receita de 2,8 para 1. Na aviação executiva, as vendas totais alcançaram aproximadamente 2,3 bilhões de dólares, sustentadas por uma demanda forte em todo o portfólio, incluindo o sucesso contínuo do Feno 300, que completa 14 anos consecutivos como o jato leve mais vendido do mundo. A carteira de pedidos da divisão encerrou o ano em 7,6 bilhões de dólares, com um índice de vendas por receita de 1,1 para 1. Na defesa e segurança, tivemos mais um ano consistente, com a venda de 5 aeronaves KC-390 para 2 países da OTAN, além de 19 opções adicionais, e a venda de 10 aeronaves A-29 Super Tucano para Uruguai, Panamá e Sierra Nevada. A unidade encerrou o período com uma carteira de pedidos de 4,6 bilhões de dólares, com um índice de vendas por receita de 1,4 para 1. Por fim, em serviço de suporte, o ritmo de vendas seguiu positivo ao longo do ano. O programa Pool adicionou aproximadamente 75 aeronaves e o programa Executive Care firmou 37 novos contratos. Como resultado, a unidade encerrou o período com uma carteira de pedidos de 4,9 bilhões de dólares e um índice de vendas por receita de 1,2 para 1. De forma consolidada, a Embraer encerrou 2025 com um índice de vendas por receita de 1,7 para 1. Na sequência, vou comentar os resultados operacionais do ano, sempre na comparação com o ano anterior. Na aviação comercial, a receita cresceu 7%, refletindo o aumento dos volumes de entrega. A margem EBITDA ajustada avançou de 2,5% para 2,7%, beneficiada por menores despesas. Na aviação executiva, a receita apresentou um crescimento expressivo de 25%. A margem EBITDA ajustada aumentou de 11,7% para 12%, com ganhos de volume, preços e alavancagem operacional mais do que compensando o impacto negativo das tarifas norte-americanas. Em defesa e segurança, a receita cresceu 36%, principalmente em função do aumento dos volumes do KC-390 e do A-29 Super Tucano. A margem EBITDA ajustada evoluiu de 6,2% para 7,9%, refletindo a maior alavancagem operacional e o mix de clientes. Em serviços de suporte, a receita cresceu 18%, impulsionada por maiores volumes e pelo avanço da oficina de motores GTF da Ogma. A margem EBITDA ajustada recuou de 16,5% para 15,5%, principalmente em função do início de novas operações. Antes de encerrar, eu gostaria de trazer uma breve atualização sobre o avanço da IVE. O primeiro voo do protótipo do eVTOL, realizado em dezembro de 25, foi um passo importante para o programa. Desde então, o protótipo em escala real realizou 28 missões, somando mais de 1 hora de voo em modo pairado. O programa segue avançando nos testes em voo, com foco no processo de certificação previsto para 2027. Obrigado, Francisco. Bom dia e boa tarde a todos. Eu gostaria de começar destacando que, mesmo em um ano marcado por desafios e volatilidade, a companhia manteve disciplina na execução,
avançando com consistência e entregando resultados em linha com os compromissos assumidos. Vamos agora analisar mais de perto nossos resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo de 2025. Todos os meus comentários serão baseados em comparações ano contra ano, menos que eu indique ao contrário. Passando para o próximo slide, vamos falar sobre entregas. No último trimestre, a Embraer entregou 91 aeronaves, 32 jatos comerciais, 53 executivos e 6 aeronaves na defesa. Isso representa um aumento de 21%, com crescimento de 3% na aviação comercial e um avanço expressivo de 20% na aviação executiva. Mais importante, no consolidado do ano, entregamos 78 aeronaves na aviação comercial, um crescimento de 7%, em linha com as nossas estimativas de 77 a 85 aeronaves para o período. Na aviação executiva foram entregues 155 jatos, um crescimento relevante de 20% no ano, atingindo o topo das nossas estimativas de 145 a 155 aeronaves para 2025. Slide 12, Backlog e Receita. O backlog da companhia atingiu 31,6 bilhões de dólares no trimestre, um crescimento significativo de mais 20% acima do nosso recorde histórico anterior. O backlog da aviação comercial e de defesa e segurança cresceu mais 42% e mais 10% respectivamente. Em serviços de suporte mais 7% e na aviação executiva mais 3%. Além da carteira firme de pedidos, nós temos atualmente cerca de 20 bilhões de dólares em opções detidas por nossos clientes. Essas opções não estão incluídas no nosso backlog, mas representam um potencial relevante de crescimento nos próximos anos. À medida que essas opções forem exercidas, elas poderão sustentar uma expansão significativa da nossa carteira de pedidos firme, com o potencial de chegar a 50 bilhões ao longo do próximo tempo. Mais do que o tamanho da carteira de pedidos, é importante destacar a sua qualidade e composição. O backlog atual reflete um mix de clientes mais atrativo, o que posiciona a companhia de forma mais favorável do ponto de vista de margem no médio e longo prazo. Qualquer potencial impacto financeiro desse novo mix de clientes continuará dependente da nossa execução, do faseamento das entregas e de fatores externos. Em relação às receitas, nós tivemos um crescimento superior a 15% e alcançamos quase 3 bilhões no quarto trimestre de 2025. Do ponto de vista dos negócios, as receitas permanecem bem diversificadas entre os segmentos. A aviação comercial representou 37%, aviação executiva cerca de 30%, serviços de suporte aproximadamente 20% e defesa e segurança 13%. No acumulado do ano, a receita totalizou 7,6 bilhões de dólares, acima do topo das nossas estimativas, representando um crescimento de 18% em relação a 2024. Vamos ao próximo slide. Nós geramos 298 milhões de dólares em EBITDA ajustado no quarto trimestre, com margem de 11,3%, e 889 milhões no ano, com a margem de 11,7%, comparado com uma margem de 12,1% no ano anterior, quando excluímos o impacto pontual do acordo com a Boeing. Slide 14, EBITDA ajustado. Agora, o EBITDA ajustado foi de 231 milhões no trimestre, com margem de 8,7% em comparação a 11,5% no mesmo período do ano anterior. Como destacamos na última teleconferência de resultados, já esperávamos o impacto relevante das tarifas de importação dos Estados Unidos no quarto trimestre. Além disso, enfrentamos custos adicionais relacionados à infraestrutura que pressionaram as margens. As tarifas totalizaram 27 milhões no trimestre e os custos não recorrentes de infraestrutura atingiram 20 milhões no período. No acumulado do ano, geramos 657 milhões de EBITDA ajustado, com margem também de 8,7%, em linha com o ano anterior, quando excluímos o efeito pontual da Boeing. Porém, superando nossas estimativas de 8,3% para 2025. Esse desempenho foi alcançado apesar do impacto das tarifas norte-americanas e reflete a nossa disciplina contínua em iniciativas de redução de custos e ganhos de eficiência. Vamos agora para o próximo slide. A Embraer gerou 738 milhões em fluxo de caixa livre ajustado no trimestre, principalmente sustentado pelas operações, maior número de entregas da aeronave e pelas campanhas de vendas. Em 2025, geramos 491 milhões em fluxo de caixa livre ajustado, o que ajudou a companhia a converter, em média,
cerca de 60% do EBITDA em fluxo de caixa livre ao longo dos últimos 3 anos. Esse valor se compara aos 676 milhões de 2024, quando inclui uma entrada pontual de 150 milhões relacionada ao acordo com a Boeing. Nós superamos a nossa estimativa de 200 milhões ou mais, apoiados por esforços contínuos na redução da necessidade de capital de giro. Em relação aos investimentos, excluindo a IVE, alocamos quase 100 milhões no trimestre. Esse montante inclui 27 milhões em CAPEX, 34 milhões em adições a intangíveis, 12 milhões no programa de pool para suportar novos contratos e 27 milhões em pesquisa. No ano, a Embraer sem IVE investiu um total de 383 milhões em 2025, uma redução de 10% em relação aos 428 milhões de 2024. A nossa alocação de capital segue direcionada a segmentos de maior retorno, como aviação executiva e serviços de suporte, principalmente nos Estados Unidos. Nós continuamos enxergando um nível de investimento em torno de 400 milhões por ano durante os próximos períodos. Slide 16, lucro líquido ajustado. Nós tivemos um lucro líquido ajustado positivo em 153 milhões no trimestre, com margem ajustada de 5,8%, em comparação a 7,5% no mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, encerramos 2025 com 253 milhões de lucro líquido ajustado, frente a 461 milhões em 2024. A margem ajustada anual foi de 3,3%, abaixo dos 7,2% registrados em 2024. Gostaria de reforçar que essa queda foi principalmente impactada pelo efeito pontual de 150 milhões com a Boeing, por maiores despesas financeiras líquidas pelas tarifas de importação dos Estados Unidos. Vamos agora para o próximo slide. Eu gostaria agora de detalhar a reconciliação do nosso EBIT reportado em 2025 até o lucro líquido reportado e ajustado. Nós encerramos o ano com 608 milhões de EBIT. Após considerar 340 milhões em despesas financeiras líquidas, principalmente decorrentes do efeito da marcação a mercado da valorização das nossas ações no escopo do plano de incentivo de longo prazo, 91 milhões em créditos tributários e 7 milhões em participação de minoritários. Chegamos a um lucro líquido reportado de 352 milhões. Para chegar ao lucro líquido ajustados, excluímos os itens extraordinários. Esses ajustes incluíram um impacto negativo de 137 milhões de dólares relacionados a impostos diferidos, parcialmente compensado por um impacto positivo de 31 milhões dos resultados da IVE. Com isso, alcançamos 253 milhões de lucro líquido ajustado no ano. Se observarmos a evolução do lucro por ação, podemos ver uma melhora consistente nos últimos anos. O lucro por ação foi negativo em 20 centavos de dólar em 2021. Evoluiu para 1,4 dólares positivo em 2024, excluindo efeito relacionado à Boeing, e atingiu 1,9 dólares em 2025. Essa trajetória evidencia a melhora estrutural da rentabilidade e a evolução que fizemos no fortalecimento do perfil de resultados da companhia nos últimos anos. Próximo slide, por favor. Ao longo do ano, nós seguimos reforçando nosso foco no fortalecimento do balanço da Embraer. Como resultado dessa disciplina financeira, nossa posição de liquidez evoluiu de forma significativa. A dívida líquida sem IVE foi reduzida em 220 milhões. E com isso, encerramos 2025 com uma posição de caixa líquido de 109 milhões de dólares. Esse avanço nos deixa bem preparados para enfrentar eventuais volatilidades no cenário adiante. Como consequência, a nossa alavancagem, excluindo a IVE, melhorou de 0,1 vezes dívida líquida sobre EBITDA para 0,1 vezes caixa líquido sobre EBITDA ao final do ano. Vale lembrar que no terceiro trimestre anunciamos uma nova iniciativa de gestão de dívida, que foi integralmente executada. Com isso, o prazo médio da dívida da Embraer, sem considerar a IVE, aumentou de 3,7 para 9,1 anos, melhorando significativamente o perfil dos vencimentos. Atualmente, 96% da nossa dívida é de longo prazo, o que nos confere maior flexibilidade financeira. De forma relevante, essas ações também resultaram na redução do custo médio da dívida, que caiu de 6,2% para 5,5% ao ano, fortalecendo ainda mais nosso perfil financeiro. Passando para o próximo slide, nós declaramos um total de 568 milhões de reais em 2025 de remuneração aos acionistas.
combinando juros sobre capital próprio e dividendos. Esse montante corresponde a 0,78 centavos de reais por ação e representa um retorno de dividendos aproximadamente de 0,9%. Vale lembrar que essas distribuições podem ser complementadas por um dividendo adicional de forma a assegurar o cumprimento da distribuição mínima de 25% do lucro líquido exigido pela legislação societária brasileira. O valor total será pago em uma única parcela após a Assembleia Geral Ordinária de 2026. Slide 20, estimativas. Antes de apresentar as estimativas para 2026, eu gostaria de reforçar que a Embraer vem cumprindo consistentemente suas estimativas financeiras ano após ano desde 2021, refletindo uma abordagem disciplinada de planejamento e execução. Para concluir a minha apresentação, passo agora para os detalhes das estimativas para 2026. Em termos operacionais, estimamos que a aviação comercial entregue entre 80 a 85 aeronaves. Já na aviação executiva, projetamos entregas entre 160 a 170 jatos, o que representa um crescimento anual de aproximadamente 6% em ambos segmentos, considerando o ponto médio das faixas. Do ponto de vista financeiro, projetamos um crescimento consistente de 2 dígitos. Estimamos que a receita fique entre 8,2 a 8,5 bilhões de dólares, com o ponto médio 10% acima do resultado gerado no ano passado. Para o EBIT, estimamos uma margem entre 8,7% a 9,3% no ano, o que implica cerca de 750 milhões de dólares no ponto médio, aproximadamente 15% acima do EBIT ajustado de 657 milhões gerados em 2025. Por fim, em relação à geração de caixa, estimamos um fluxo de caixa livre ajustado excluindo a IVA de 200 milhões ou mais no ano. Vale a pena lembrar que o nosso objetivo de médio prazo é converter 50% do EBITDA em fluxo de caixa livre. Considerando o período de 2024 a 2026, devemos gerar cerca de 1,4 bilhão ou mais em fluxo de caixa livre, o que representa aproximadamente 50% do EBITDA implícito de cerca de 2,8 bilhões, com base nos resultados reais de 24 e 25 e nas estimativas para 2026. É importante destacar que essas estimativas refletem a nossa avaliação do ambiente operacional antes do dia 20 de fevereiro, portanto, anterior à rodada mais recente de alterações nas tarifas de importação dos Estados Unidos. Neste momento, nós estamos adotando uma postura mais conservadora diante do aumento da incerteza política e preferimos aguardar maior visibilidade antes de realizar qualquer ajuste nas nossas projeções. Nós atualizaremos ou reiteraremos as estimativas 2026 ao longo do ano. Com isso, encerro a minha apresentação e devolvo a palavra a Francisco para suas considerações finais. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Para concluir, 2025 marcou a consolidação da estratégia da Embraer em todas as unidades de negócios. Na aviação comercial, o recorde de pedidos contribuiu para a consolidação da plataforma E2, reforçando sua relevância global e ampliando a visibilidade de longo prazo do negócio. Na aviação executiva, a forte demanda, tanto no varejo quanto entre operadores, aliada a maiores volumes de entrega, refletiu a solidez do nosso portfólio, reforçada pelo recente anúncio da próxima geração dos Praetors 500E e 600E. Em defesa e segurança, seguimos avançando globalmente nas campanhas do KC-390, incluindo oportunidades estratégicas relevantes. Em serviços de suporte, a ampliação da nossa presença global fortaleceu ainda mais a capacidade de geração de receitas recorrentes. Nosso foco contínuo em eficiência e disciplina financeira em todas as áreas da companhia segue trazendo resultados expressivos, assim como nossas operações e serviços de excelência que suportam nossos clientes. Olhando para frente, esperamos um crescimento substancial no médio prazo, enquanto preparamos a companhia para uma expansão mais relevante no longo prazo, apoiada por uma nova geração de produtos e de tecnologias, tendo como alicerce da nossa cultura segurança em primeiro lugar e qualidade sempre. Com isso, passo agora para a sessão de perguntas e respostas. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas.
Lembramos mais uma vez que a conferência está sendo gravada. Sua transmissão é destinada exclusivamente aos participantes deste evento e não pode ser reproduzida ou retransmitida sem a autorização expressa da Embraer. Reforçamos também que esta conferência está sendo realizada em inglês com tradução para o português. Faremos agora um breve anúncio para os participantes de português. This conference is being held in English. To listen to the audio in Portuguese, press the interpretation button on the platform and choose Portuguese. After picking your language in the interpretation button, you can also mute original audio to improve the quality of the broadcast in Portuguese. Pedimos aos interessados em fazer perguntas que pressionem o botão levantar a mão na plataforma. Ao ter seu nome anunciado, ative o microfone e inicie sua pergunta. Para que todos tenham a chance de participar, pedimos que façam apenas uma pergunta por vez. Se houver necessidade de assistência, solicite via botão do Q&A na plataforma. Também responderemos perguntas escritas enviadas através do chat da plataforma. A primeira parte desta sessão será exclusiva para a participação de analistas e investidores. A segunda parte será dedicada aos jornalistas. Aguardem pelas perguntas. A primeira pergunta é de Marcelo Motta com o JP Morgan. Fique à vontade. Olá a todos. Obrigado. Tenho uma dúvida relacionada às parcerias estratégicas que a empresa anunciou. Queria uma atualização. Queria saber como cada uma está. Por exemplo, temos a Índia com a parte comercial, tem a parte de defesa e também tem nos Estados Unidos para a defesa. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Aqui é o Francisco. Uma boa pergunta para começar a nossa sessão. Sim, temos um foco em parcerias estratégicas para fomentar o crescimento de longo prazo para a Embraer. As duas principais são da Índia, em que nós estamos trabalhando em duas frentes. Temos aquela aeronave de transporte médio com a Força Aérea Indiana, estamos com isso há 2 anos, e temos uma parceria mais recente, uma delas é com a Mahindra, né? Esperamos um RFP dos clientes ainda este ano. A segunda parceria é com o Grupo Adani. Nesse caso, o foco é de aviação executiva civil para melhorar a conectividade entre pequenas cidades na Índia. Ambas as oportunidades trazem um bom potencial de crescimento e de negócios para a Embraer. Na defesa, esperamos um RFP para este ano. Para a aviação civil, ainda estamos construindo isso. Mas se tivermos pedidos ainda em 2026, faremos o lançamento dos jatos em 2028 na Índia. E nos Estados Unidos, né? Obrigado, Antônio, pelo lembrete. Nós anunciamos recentemente uma parceria com a Northrop Grumman para desenvolver as capacidades que nós temos do C-390. Isso é uma opção de fazer a complementação da frota dos Estados Unidos com o nosso KC-390. Para isso não temos um prazo definido, mas estamos trabalhando com muito afinco. Recentemente levamos o KC para demonstrações nos Estados Unidos para esses fins. Muito claro, muito obrigado, Francisco e Antônio. De nada, Marcelo. A próxima pergunta é de Christine Liweg, da Morgan Stanley. Olá, Gabi para Christine. Obrigada por pegarem a pergunta. Queria só perguntar, uma pergunta de follow-up da parceria com a Northrop Grumman. Essa questão de colocar essa capacidade de boom para o KC-390 é interessante. Vocês podiam falar mais detalhes ou mais coisas sobre a estrutura dessa parceria e como é a divisão de responsabilidades? De forma estratégica, o quanto é importante colocar um boom para a competitividade do KC-390, principalmente no contexto de NGAS. Eu quero pensar nas oportunidades possíveis disso ao longo do tempo. Obrigado, Christine. No momento, nós temos um memorando
com a Northrop Grumman. O principal foco é a colaboração de melhorar a capacidade do nosso KC-390 Millennium, com foco na integração de um sistema de reabastecimento de boom autônomo e com soluções de combate ágeis. Isso é para atender às necessidades futuras da Força Aérea Americana e das nações aliadas, não só dos Estados Unidos. Ainda não temos um prazo. No entanto, o nosso principal propósito aqui é participar dessa conversa com a Força Aérea Americana e fazer o KC-390 entrar como um complemento à frota. Nossa estratégia é fundamentada na base de que nós não vamos competir com o KC-46 ou outro tanqueiro estratégico. A nossa intenção, se tivermos um grande pedido, é que essa aeronave seja montada e produzida nos Estados Unidos, não fora. Ainda não sabemos o tamanho e não temos um prazo de muita visibilidade. Muito obrigada. Follow-up. Pode passar uma atualização com relação ao ambiente da cadeia de suprimentos para a aviação comercial e executiva? Quais são as principais restrições que tem? Quais áreas já melhoraram bastante? Obrigada. Ano passado, nós passamos algumas dificuldades com a cadeia de suprimentos. No entanto, como empresa, conseguimos superar os problemas e conseguimos entregar muitas aeronaves no ano. Este ano, vemos uma melhoria da cadeia de suprimentos, mas ainda temos alguns gargalos. É importante que sejamos ainda mais proativos este ano do que no ano passado, para conseguirmos antecipar todos os problemas e agir com muita efetividade. Nós já começamos a fazer isso em janeiro. E sim, eu diria que estamos monitorando a situação, mas estamos otimistas de que este ano será melhor que o ano passado. Muito obrigada. Apenas uma informação, se vocês quiserem mandar uma pergunta por escrito via o chat, por favor, use o botão de Q&A da plataforma. A pergunta seguinte vem de Miles Walton com World Research. Pode prosseguir, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria que vocês falassem sobre a perspectiva de margem por segmento. Talvez, se pudéssemos ter um pouco mais de informação, seria muito bom se tivéssemos alguma informação sobre as margens. Eu acho que eu vi que as tarifas estão no guidance, portanto, eu imagino que isso seria incremental ano contra ano. E vocês poderiam me informar quais seriam as margens sem as tarifas? E também, se puderem falar um pouquinho sobre o que está acontecendo em cada segmento. Muito obrigado. Olá, Miles, bom dia e obrigada pela pergunta, que é o Gui. Eu acho que uma das maneiras de pensarmos sobre a perspectiva com relação às margens é observar aqueles 450 milhões de dólares em tarifas. Nós estamos trazendo isso de 2025 para o nosso estoque de 2026. Portanto, se você fizer o ajuste para isso, talvez estaremos falando em algo mais ou menos em 75 ou 100 bases com o passar do tempo. E, Miles, é o Antônio falando apenas para complementar. Olhando o quadro macro, se você observar aquilo que nós já reportamos, o estoque que temos agora, o maior impacto sobre as tarifas veio na aviação comercial, o que significa que não interesse se houver ou não uma crise, sempre encontramos uma maneira de fazer uma compensação. Se você olhar a aviação executiva e a área de serviço, já está num espaço de 2 dígitos. Então, nós estamos agora entrando na área de defesa, e eu diria, também estamos indo na direção de 2 dígitos. E o nosso desafio é com a aviação comercial, porque a gente chegue em mid-single digits. Então, vamos chegar perto de 2 dígitos, que seria a margem. Ótimo. E talvez mais uma pergunta sobre o desempenho do cash flow, do fluxo de caixa. É semelhante ao ano passado? Eu vi que vocês tiveram algumas coisas na área de defesa, ou será que existem alguns outros atributos que estão, elevando o desempenho? Olha,
Eu acho que nós entregamos mais de 90 aeronaves no quarto trimestre, e principalmente na aviação comercial, quando nós entregamos mais quando comparado aos outros trimestres, por causa do tamanho das antecipações de pagamento. Eu diria que há alguns fatores. Muitas entregas foram concentradas no quarto tri. E, felizmente, tivemos também um pagamento antecipado da área de defesa. E, para ser sincero, também fizemos uma boa campanha de vendas em dezembro. Então, colocando tudo isso juntos, tivemos um bom desenvolvimento e desempenho no quarto tri. Sabe que é muito difícil para a gente fazer a previsão do guidance de 300 mas mais ou menos o que tivemos aqui foi o que aconteceu também em 2024. Ótimo, muito obrigado. Próxima pergunta vem do Goldman Sachs. Noah, pode prosseguir, por favor? Bom dia. Eu gostaria de fazer um follow-up quanto às projeções de entregas e o perfil. Eu sei que na área comercial você falou sobre voltar ao número de 100. Me parece que a cadeia de suprimento está um pouco mexida e seria interessante ver que talvez o low end do guidance está estável. Eu gostaria de saber quando é que vocês vão conseguir chegar no número de 100. E do lado de aviação executiva tem uma pergunta semelhante. Eu sei que vocês falaram sobre potencialmente aumentar a capacidade para atingir a marca de 200. Talvez, qual seria uma data aproximada para você atingir essa marca com relação à aviação executiva? Obrigada, Noah, aqui é o Francisco. Sim, eu entendo o seu ponto, mas estamos esse ano muito focados para chegarmos no meio até o final do guidance com relação às entregas da aviação comercial, como eu já mencionei antes. Acreditamos que estamos melhor preparados esse ano na cadeia de suprimentos para atingirmos essa marca, enquanto que, ao mesmo tempo, estamos preparando a empresa para atingirmos mais de 100 aeronaves globalmente em 2027. Estamos trabalhando nessa direção, é claro que nada está confirmado ainda, estamos trabalhando nessa direção para gerar capacidade para atingirmos essa marca no máximo em 2028, mas acreditamos que 2027 já seria viável. A mesma coisa com relação à aviação executiva, estamos trabalhando em duas frentes, estamos ampliando a capacidade em alguns gargalos da produção, já estamos nessa marcha há alguns anos, já estamos fazendo há algum tempo, e estamos também trabalhando nas nossas linhas de produção. Agora, produzimos um freighter e um final na metade do tempo que levávamos para fazer isso em 2021. Portanto, estamos acelerando a nossa produção para que a gente possa atingir o objetivo no próximo ano. E temos também já pedidos para essas aeronaves. Ok, ótimo. E como é o ritmo de crescimento na área de serviços que estava melhor do que o início do guidance de 2026? Como é que isso se compara àquilo que nós vimos em 2025? Noah, aqui é o Antônio. É um prazer falar com você novamente. Na área de serviço e suporte, também está no espaço de 2 dígitos e deve crescer mais. E, para ser sincero, está crescendo até mais do que antecipávamos, porque temos outros contratos também, e é por isso que nós prevemos um crescimento rápido para a área de serviço e suporte, quando comparado com a área de aviação, tanto comercial quanto executiva. Portanto, prevemos maior crescimento nos próximos 2, 3 anos. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Noah. Temos agora uma pergunta de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Fique à vontade. Obrigado, bom dia. Eu só queria perguntar essa questão de tarifas. Queria compreender qual é a situação nesse caso. Sei que tem diferentes áreas de investigação e que recentemente compreendemos que agora é 0. Mas só queria confirmar por quanto tempo deve ficar dessa forma. Qual será a burocracia que nós precisaremos ver para isso mudar? Outra coisa,
tem alguma diferença de tarifas para a Embraer comparado com seus principais concorrentes, os seus principais rivais? Existe essa questão da mudança da competitividade ou até uma melhoria da competitividade por causa das tarifas zero no momento? Queria saber a opinião dos senhores. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Lucas. Em primeiro lugar, sim. Confirmamos que para todos os motores e peças da Embraer, nós temos a isenção das tarifas de 10% em 24 de fevereiro. Sim, ainda temos um pouco de estoque, pelo qual pagamos a tarifa para os Estados Unidos, mas vamos lidar com isso ao longo do ano, e isso já está incluído nas projeções. Claro, a gente gosta muito que as regras sejam justas no nosso setor. A Embraer era a única fabricante que estava pagando tarifas para as exportações relacionadas a aeronaves antes. E esse desfecho vai beneficiar os clientes americanos. Assim, as linhas aéreas conseguem renovar as suas frotas e nós conseguiremos continuar comprando várias peças dos Estados Unidos, porque mais de 40% das nossas aeronaves têm itens dos Estados Unidos. Eu acho que a decisão foi muito positiva. Ela beneficiará não só a Embraer, mas também os clientes americanos e os fornecedores americanos também. Bom, a pergunta também foi quanto tempo vai levar, né? Olha, nós esperamos que isso seja uma decisão de longo prazo. E com relação às sessões 232, 201, a gente está observando isso bem de perto. Isso enquanto continuamos concentrados nas operações normais. Mas por enquanto não esperamos nenhuma grande mudança. Só que sabe como é, né? Com essa situação geopolítica tem um pouquinho de volatilidade. Mas veremos. Nós estamos otimistas de que continuará sendo assim e que nós continuaremos reforçando nosso posicionamento e o posicionamento da indústria aeroespacial nos Estados Unidos. Olá, aqui é o Lucas Santari. Nós fizemos uma avaliação e chegamos à conclusão de que é cedo demais para pensar em isso se reverter em outra sessão. É por isso que quando a gente vê o perfil do guidance, no momento a gente vê mais pontos positivos do que negativos porque não estamos pagando tarifas. Mas temos que esperar. Porque, claro, pode ser muito complicado e pode ser muito volátil. Como nós vemos no mundo todo santo dia. Ótimo, ficou claro. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Você também. Obrigado, Lucas. A próxima pergunta é de Alberto Valério, do UBS. Fique à vontade. Bom dia, Francisco Antônio Gui. Obrigado por me escolher. Eu gostaria de falar dos pedidos do ano. O que devemos esperar? Seria uma questão de uma vez? Ou será que vai ser até acima do guidance que nós temos para as áreas comerciais e executivas? Ainda tem as questões do suprimento? Obrigado. Oi, Alberto, aqui é o Antônio. Você perguntou sobre a nossa expectativa para uma nova campanha de vendas? Eu não entendi sua pergunta. Exatamente, o que que a gente pode esperar com relação a Book to Bill para este ano? O que que a gente pode esperar com relação ao índice de vendas por receita? Seria um ou seria um pouco mais, por exemplo, para jatos comerciais, porque vocês ainda têm algumas questões de suprimento este ano, né? Obrigado. Em primeiro lugar, Alberto, o ano passado foi excepcional com vendas de E2, né? 175, na verdade 157 novas vendas, mais 140 opções. Isso traz muita confiança para a plataforma para o futuro. E a gente continua vendendo os E1s também. Para este ano, como eu já falei agora há pouco, nós estamos nos preparando para aumentar a nossa produção de e-jets para os próximos anos. Estamos trabalhando em várias campanhas de vendas e esperamos sim que nós tenhamos algo acima de 1 para 1 para o índice de vendas por receita, o nosso book to bill. Com relação à cadeia de suprimentos, conforme eu já falei também, este ano estamos trabalhando bem de perto com os fornecedores para a gente conseguir mitigar os problemas e entregar muito bem este ano o nosso guidance.
Nós esperamos da metade para o nível mais alto do guidance e a gente está preparando a empresa para aumentar a produção nos próximos anos, no caso dos e-jets. Perfeito, muito claro. Muito obrigado. A próxima pergunta é do senhor André Mazzini com o Citi. Por favor, pode prosseguir. Olá, Francisco, Antônio e Gui. Eu tenho duas perguntas. A minha primeira pergunta é sobre a defesa e a geopolítica, que é um tópico do momento. Será que faria sentido acelerar a aplicação de defesa para a IVE? Você acha que isso poderia aumentar o LOI, pagamentos, e talvez o levaria a ter um break-even mais rápido? Eu sei que seria muito importante para a Embraer, e também eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. A primeira pergunta foi essa. A segunda pergunta é sobre o programa de buyback. Se vocês puderem falar um pouco sobre o programa de buyback, 12 meses, que é a duração do programa, se vocês preferem alocar isso para as ações da Embraer ou se vocês buscam um outro programa mais abrangente e mais, de uma forma geral, como vocês encaram esse trade-off? Buyback, trazer dinheiro de volta para a empresa e novos desenvolvimentos, ou levar o dinheiro de volta para o buyback, ou novos desenvolvimentos de aeronaves ou de estruturas aeronáuticas. Obrigada, André. Eu vou responder uma pergunta, a primeira pergunta, e depois eu passo adiante para responderem as restantes. O nosso foco é principalmente no processo de certificação do IVE, do programa que nós temos, o 100, e eu sei que já estamos discutindo outras oportunidades, mas neste momento o foco principal é na certificação do programa até o final de 2027. Eu acho que para as outras perguntas eu recomendo que você recorra à apresentação da IVE, porque eles poderão lhe dar mais detalhes. André, aqui é o Antônio. Com relação ao buyback, é muito simples. Se você observar o fato relevante, nós estamos pensando em substituir o swap de equities que temos no mercado. Basicamente, estamos mudando ou reduzindo o swap de equity em ações para que a gente possa, né, focar no programa de incentivos, que será muito mais rápido do que 12 meses. Vai levar 2 ou 3 dias para ser concluído, mas nós não estamos aumentando as ações, só estamos mudando, né, em vez de equity swap para o share buyback, ou buyback de ações. Hoje em dia, a empresa não faz essa recompra de ações, né, com a remuneração total, é só para fazer o hedge do plano de incentivo de longo prazo. Então, a empresa continua a investir bastante no sistema, nós temos um alto ROIC. Muito obrigado. A próxima pergunta vem de Luísa Mussi, do Safra. Pode prosseguir. Olá. Eu tenho uma pergunta de follow-up, porque nós observamos alguns relatórios da mídia ontem indicando que a Índia já colocou uma licitação para 60 unidades da sua aeronave. Isso seriam... Você poderia nos falar qual é a sua perspectiva deste negócio em termos de como você espera que a dinâmica da companhia vai evoluir e como você pode se distinguir quando comparado aos outros concorrentes? Luísa, muito obrigada pela pergunta, aqui é o Francisco. Estamos muito empolgados com essa oportunidade, porque nós acreditamos que temos a melhor proposta de valor para a Índia com o nosso produto, que é o KC-290. É muito competitivo, muito moderno e é muito bom para esse segmento. E também estamos trabalhando com a Mahindra, com muitas atividades que nos coloca em conformidade com o Made in India e com as expectativas que eles têm. Portanto, estamos muito empolgados e trabalhando bastante para ganhar essa licitação, porque será uma etapa muito importante para o programa do KC. Sim,
Esse é o plano original. O plano original da Índia era comprar de 40 a 80 aeronaves, 60 seria um número intermediário, e isso poderia gerar bilhões de dólares em termos de oportunidade de receita. Ok, muito obrigado. Thank you. A próxima pergunta é de Lucas Laghi, com a XP. Bom dia, tudo bem? Obrigado por me escolherem. Tenho duas perguntas rápidas de follow-up. A primeira tem a ver com a divisão de serviços e com a margem. O desempenho foi muito forte. Eu queria entender quais foram os principais drivers neste trimestre. Por exemplo, mencionaram materiais. Só queria compreender isso. Se continuarmos trabalhando com uma margem de EBIT de 20 e poucos por cento, essa é uma premissa que a gente pode usar para os próximos anos? Tenho também uma pergunta de follow-up do guidance de 2026, ainda com relação à margem. Olha, estimamos mais ou menos 90 milhões de dólares de impacto de EBIT, considerado as tarifas de 10%, que os senhores mencionaram que será incluído como uma premissa para o guidance. Eu só quero compreender se é esse o nível de impacto que a gente pode considerar como um ponto positivo, já que agora estamos em um ambiente de 0% de tarifa, em vez dos 10% que entraram nessa premissa. Queria compreender o tamanho da possibilidade de melhoria para o EBIT deste ano com relação às tarifas. Muito obrigado. Lucas, aqui é o Antônio. Obrigado pela boa pergunta. Sinceramente, eu adoraria levar aquilo do quarto trimestre para a divisão de serviços e continuar com isso, mas não no momento. O que acontece no quarto trimestre é que a gente tem muitos problemas ao longo do ano e isso é compensado no quarto trimestre. E tem também a questão de compensação de fornecedores e tudo mais. É por isso que a gente 20% no quarto trimestre. Não estamos felizes com 15, queremos um número maior, mas eu diria que 15, 16% seria ok daqui para frente. A gente vê uma melhoria, mas não no ritmo que a gente já preveria para 2026. Com relação às tarefas, vou passar para você. Oi, bom dia. Eu acho que para 2025 a gente pagou 55 milhões. E como eu falei, a gente tem 25 milhões de estoque. Então a gente pode usar esses 80 milhões como um bom proxy. Mas a gente vai desenrolar isso em 2026 e 2027, não é? Haverá um impacto de inventário em 2026 e isso só será finalizado em 2027. Então, eu esperia 2/3 do benefício sendo colhido este ano, se a gente continuar com as tarifas como estão agora, e eu espero que sim. E a gente vai ter 1/3 desses benefícios em 2027. Perfeito, muito claro. Obrigado. Obrigado a você, Lucas. A nossa próxima pergunta vem do chat André Ferreira, Bradesco BBI. Parabéns pelos resultados. O guidance usa uma premissa para as tarifas, então só confirmando, se houver uma isenção, haverá um efeito positivo nos números de margem? Isso de qualquer forma virará um impacto no guidance entregue? Oi, André. Obrigado pela pergunta. Acho que a gente já respondeu com a resposta ao Lucas na pergunta anterior. Então vamos à próxima, por favor. A próxima pergunta também vem do chat de Christine Liwag. Fazendo um follow-up sobre a pergunta da cadeia de suprimento, há uma disputa pública entre a Airbus e a Pratt com relação à entrega dos motores. Qual é a perspectiva de entrega comercial em 2026? Quanto conservadorismo foi colocado na sua premissa e se a Pratt também tem capacidade de dar suporte a isso? Muito obrigada pela sua pergunta. Sim, como eu já disse antes, nós estamos agora, trabalhamos em algumas premissas para 2026, mas, ou seja, estamos trabalhando de uma maneira muito colaborativa com os nossos fornecedores, estamos tentando nos ajudar mutuamente e, novamente, estamos muito confiantes que poderemos entregar a aeronave que está planejada para aquele ano e não temos nenhuma questão, né, pendente com a Pratt esse ano.
Muito obrigada, senhores. Isso conclui a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Agora, vamos dar início à sessão de perguntas e respostas para a empresa. Em primeiro lugar, vamos responder as perguntas em inglês. Em seguida, responderemos as perguntas em português. Também responderemos perguntas enviadas pela plataforma. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Primeira pergunta vem de Pablo Dias. Por favor, pode prosseguir. Alô, bom dia e muito obrigada por acatarem a minha pergunta. Vocês me ouvem? Sim. A pergunta é sobre o joint venture com a Avani na Índia e a nova linha de produção para o E175. Eu me pergunto se essa linha de produção vai focar no E1 e se há qualquer possibilidade dessa linha também migrar para o E2, ou talvez o processo de certificação, talvez já esteja em andamento. Obrigado. Pablo, muito obrigada pela sua pergunta. Nesse momento, nós não temos ainda uma joint venture, ainda, por enquanto, assinamos só um MOU com a empresa para explorar oportunidades nesta área de aviação civil. Nesse momento, estamos focando no E175 E2. E1, desculpa. Obrigada. A próxima pergunta é de Kurt Epstein, da Aviation International News. Obrigado a todos. Bom dia. Eu queria um detalhamento do impacto na área de aviação executiva por parte das tarifas no último ano. Bom dia. Acho que a forma fácil de pensar nisso é que dos 54 milhões que pagamos em 2025, mais ou menos 80 a 85% disso foi na execução na aviação executiva. Por 9 meses, né? De abril para frente. E para o ano inteiro deve ser mais ou menos 60, 70 milhões. Mas no momento voltamos a zero, Kurt. Ok, voltou a zero, né? Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Muito obrigada. Concluímos a sessão de perguntas em inglês para a imprensa. Agora temos uma sessão de perguntas em português. Para mudar ao inglês, aperte o botão de interpretação da plataforma e selecione o idioma inglês. Agora, vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas em português. A nossa primeira pergunta vem do chat e é de Nelson Durin com DefesaNet. No dia 25 de março será entregue o primeiro caça Gripen montado em Gavião Peixoto. Cumprimentos ao Bosco e pessoal da Defesa. Está definido a participação da Embraer nos contratos do Gripen na Colômbia e outros possíveis contratos? Bom dia, Nelson. Obrigado aí pela pergunta. Não tem nada definido em contrato, mas nós temos uma boa colaboração com a Saab e estamos trabalhando com eles para contribuir e, se possível, trazer a montagem desses caças aí para Gavião Peixoto para aproveitar a estrutura que nós já temos instalada, que é boa para nós e boa para eles, mas nada confirmado em contrato ainda. Muito obrigada. A próxima pergunta é de Gessé Nascimento, com Vale 360 News. Por favor, pode prosseguir.
Senhor Nascimento, o seu microfone provavelmente está mutado do seu lado. Por favor, libere o áudio para que possamos ouvi-lo. No momento estamos sem áudio aqui, com a pergunta do Gessé Nascimento. Então, a próxima pergunta é de Nelson Durin, também pelo chat. Como a Embraer vê os cenários de fornecimento de matérias-primas como alumínio e titânio, assim como componentes críticos como motores e aviônicos, tanto para a linha militar e civil? Oi, Nelson, obrigado aí pela outra pergunta. Nós esperamos um ano de 2026 melhor que 2025, em termos de fornecimento dos fornecedores, ainda com algumas dificuldades em algumas peças. Matéria-prima não é uma delas. Matéria-prima, nós diria que estamos bem confortáveis com o fornecimento de matéria-prima, com os estoques que nós temos. E tem um outro item que a gente está acompanhando muito de perto para garantir não só a produção total do ano, mas uma melhor distribuição da produção dos aviões ao longo do ano. Então, mais uma vez, a gente está trabalhando muito perto desses fornecedores desde o início do ano, mas estamos assim bem positivos com relação às entregas de aviões para esse ano de 2026. Muito obrigada. Vamos tentar novamente aqui. A próxima pergunta é de Gessé Nascimento, com Vale 360 News. Por favor, pode prosseguir. Olá, Francisco, bom dia. Peço desculpas pelo erro cometido aqui no meu equipamento anteriormente. Eu tenho 3 perguntas básicas, Francisco. A primeira, que eu não consegui repercutir com a Embraer à época, é se a Embraer realmente, naquele período em que houve a questão do tarifaço, ela propôs uma reunião, ela fez uma reunião com os representantes da chancelaria brasileira no escritório de advocacia da empresa em Nova York, exatamente para tentar alinhar aí a questão das tarifas. Essa é uma primeira pergunta. Se quiser, eu faço as outras 2 depois. Na verdade, a Embraer não participou diretamente desse evento, né? A gente acompanhou, mas nós não participamos desse evento. Assim. O que nós fizemos foi tentar facilitar isso, mas não tivemos participação direta nisso. Uma segunda questão sobre esta decisão que aconteceu recente lá nos Estados Unidos, do presidente ter sido questionado pelos tribunais lá, que não poderia fazer a questão aí do tarifaço. A Embraer prevê rever estas tarifas que foram cobradas a mais, e quanto a mais foram cobrados de acordo com o departamento financeiro aí da Embraer? Bom, sobre essa situação de recuperar as tarifas, a gente está acompanhando a situação para entender o que os nossos pares vão fazer e que resultado eles vão conseguir disso para a gente definir o nosso movimento. Sobre o valor, eu passo para o Antônio. O valor já declarado e o pago que está no estoque ao todo são 80 milhões de dólares. Perfeito. E por fim, Francisco, por gentileza, a gente vê uma escalada aí da guerra no mundo e países buscando reforçar a questão da defesa, a Embraer atuando muito, principalmente com o produto do KC, o Super Tucano também entra nesse escopo. Eu queria saber se a Embraer está desenvolvendo ou pensa em desenvolver novos equipamentos para a área da defesa e para poder atender aí uma eventual necessidade mundial. Não, Nelson, no momento nós estamos focados em vender os equipamentos que nós temos, que o caso do KC é um produto novo, ele foi lançado em 2019 e aproveitando o momento também oportuno com vendas aí do Super Tucano
e alguns equipamentos nossos de alguma subsidiária nossa, como a ATEC. Mas é isso que nós estamos fazendo, não tem nenhum outro desenvolvimento em andamento no momento. Obrigado. Obrigada. A nossa próxima pergunta é do chat e vem de Xandu Alves com o jornal O Vale. A Embraer sabe os prazos da licitação dos 60 jatos para a Índia? Quanto vai durar esse processo? Quando terá o resultado? E quais são os concorrentes da Embraer? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, a gente está acompanhando o processo, mas a gente não tem domínio sobre os prazos, né? Isso é o cliente indiano que define. A gente espera que esse ano saia que a gente chama de RFP, que é um pedido de proposta, que é um passo importante para um processo de venda de avião, porque aí os concorrentes apresentam as propostas e eles vão ter um tempo para avaliar e decidir. Esse tempo a gente não tem clara visibilidade e os concorrentes desse processo são a Lockheed Martin dos Estados Unidos com o C-130, o Hercules, e a Airbus da Europa com o A400. Muito obrigada. A próxima pergunta vem de Leda Alvim com Bloomberg News. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Obrigada pelo tempo. Queria que vocês confirmassem para mim o valor declarado das tarifas já pagas e se também puder especificar por segmento, agradeço. Obrigada. Leda, bom dia, Antônio falando. Ao todo, nós pagamos, né, não é que foi por resultado, nós já pagamos 80 milhões, dos quais 85% disso é aviação executiva e o resto é a nossa área de serviço e suporte. Então, 80 milhões até agora é tudo que a gente pagou desde abril do ano passado e a partir do dia 24 a gente voltou a zero, mas, de novo, ainda está muito nebuloso o que vai acontecer daqui para frente. Muito obrigada. A próxima pergunta, ela também vem do chat e ela é do Paulo Ricardo Martins com a Folha de São Paulo. Como a guerra no Irã impacta a Embraer? Pode atrapalhar a entrega de aeronaves para clientes do Oriente Médio? Oi, Ricardo, obrigado pela pergunta. É Paulo, né? Paulo Ricardo, obrigado pela pergunta. Bom, no momento nós estamos monitorando a situação muito de perto. O nosso foco principal, o número 1, é com as nossas pessoas que estão na região. Então, nós estamos monitorando essa situação diariamente para poder atender as expectativas de cada família. Nós estamos também monitorando fornecedores diretos e indiretos que nós temos na região. E até agora a gente não enxerga nenhum caso crítico que possa comprometer as nossas entregas. E também não estamos vendo nenhum impacto assim, nem nas entregas e nem em venda de curto prazo. Então, assim, até o momento o foco aqui é monitorar para poder a gente tomar as ações de mitigação em tempo, para que a gente possa entregar aí o que a gente está anunciando para esse ano. Senhoras e senhores, muito obrigada. Concluímos as sessões de perguntas e respostas e a conferência de resultados da Embraer. Muito obrigada pela sua participação e tenham todos um bom dia.